Vamos gravar. Olá, meu nome é Arnaldo Luiz Martelo Neto e esse vídeo aqui faz parte de um projeto no qual é uma autobiografia minha que eu vou deixar em vídeo. Então, até onde eu conheço, é o primeiro livro que ao invés de ser escrito, vai ser um livro narrado, né? Aproveitando a tecnologia que nós temos, aproveitando toda a modernidade, né? Vamos deixar por assim. Então, o que acontece? Isso aqui é a minha autobiografia, eu vou contar a minha vida toda, de onde eu vim até a minha idade atual. E é um projeto. Por quê? Eu pura e simplesmente tive essa ideia porque eu postei alguns vídeos nesse meu canal do YouTube e contando histórias minhas, pessoais. E o pessoal achou graça, porque são histórias cotidianas, como dizia já um humorista muito antigo, ele falava que todo caso antigo virava uma piada. Então você pegava um caso que realmente aconteceu, transformava ele numa piada. E eu acreditei nisso, e muitas das piadas que se contam eram verdades. E pura e simplesmente eu então tive a ideia de fazer isso, e também baseado no livro do meu avô, né? A história de um martelo escrita por ele mesmo, em alusão ao sobrenome Martelo, e ficou muito legal. Mas a história é dele, e pouca gente vê. Um livro, na verdade, o Brasil é um país que pouca gente lê, né? Então você escreve um livro, eu escrevi um outro livro, publiquei, registrado na Biblioteca Nacional. Isso foi em 1997, que é uma história sobre uma ficção científica misturada com religião, de dois amigos que criam uma máquina do tempo e viajam até Jesus. E muitos anos depois, isso já em 2015, eu descobri que um escritor espanhol escreveu um outro livro que eu nunca vi, eu não li esse livro, mas pelo que eu li, só que ele narra uma história de dois caras que viajam no tempo e é um projeto dos Estados Unidos, são dois militares, mas uma história, não acredito que não tenha nada a ver com a outra. Mas tem alguns traços de similaridade sim. Pelo que eu vi, pelo que eu estudei na internet, não cheguei a ler o livro, nem lembro o nome desse livro. Mas eu escrevi e ninguém leu. Então o que acontece? O livro, embora muito bacana, pouca gente lê, pouca gente se interessa. Eu até costumo dizer que no Brasil não tem espaço para cultura, né? Fui aprovado, meu livro foi aprovado pela lei Marcos Mendonça, municipal. Tive direito à verba, mas nenhuma empresa nunca investiu no livro. Então, isso eu entrei em contato com mais de 100 empresas, eu tenho tudo registrado. Então, pura e simplesmente, eu acho que o livro não vira. E aí eu quero deixar, então, registrado. Porque o que eu sinto falta é que antigamente, a gente sabia da história do vô, do bisavô, e tem algumas histórias que eu não quero deixar morrer. Histórias da minha bisavó, minha tataravó, minto. Histórias da minha avó, do meu avô, e que são legais e eram passadas de pai para filho, né? O vô contava para o neto, enfim. Isso não acontece mais. Hoje é muito internet, hoje é muito... perdeu-se esse contato. Então eu estou criando, esse é o primeiro livro que eu conheço, em formato 100% digital, narrado por mim mesmo, onde eu vou contar tudo isso de uma forma, vou tentar bem humorada, porque é minha vida, né? Minha vida não foi fácil. Então, tem alguns momentos chatos, que eu vou contar também, alguns momentos mais delicados, e então esse projeto é o seguinte: fez parte da minha vida. Em 1986 eu fiz uma regressão a vidas passadas. Eu queria fazer, em 1986 tinha um boom disso, saiu até na Walt Disney, fez historinhas do Pato Donald referente a isso. Era um boom, todo mundo falava nisso. E eu fiz uma regressão muito legal. E aí aconteceu o quê? A regressão eu não aconselho ninguém a fazer. Eu estava vendo no YouTube agora esses dias uma mocinha lá do Sul,
e ela falava que quando ela entrou na regressão espiritual, ela era seguida por um mentor que conversava com ela. Eu tive essa experiência. Na verdade, não eram um, eram dois. Eles vão atrás, né? Eles vão bem colados em você. Era um senhor desse lado aqui, do lado esquerdo. Era um senhor grisalho, de cabelo quase um acinzentado branco, né? E cabelo encaracolado. E esse conversava comigo, ele explicava à medida que eu ia vendo as coisas. Por quê? Porque quando você faz uma regressão, é um negócio meio maluco. Por exemplo, eu tô nessa vida aqui e eu tive que chegar nessa vida aqui. Então, para chegar nessa vida, eu tive que passar por essa. Então você regride, você vai passar por essa vida, você vai passar pela morte dessa vida. Então eu sei como eu morri nessa vida, para chegar nessa. E eu queria entender por que eu era daquele jeito e tal, e entendi. Eu entendi o motivo que eu me portava de determinadas formas em tais momentos, né? Eu vislumbrei, entendi. E é você vivendo. Você não tá em terceira pessoa. Eu estou vendo o que está acontecendo com o cara. Não. Você é a pessoa, porque você está olhando com os olhos da pessoa, né? Então você está vivenciando aquele momento. Então eu vivenciei tudo aquilo. Então nessa primeira vida aqui, primeira não, teve outras, mas não me interessou. Então dentro dessas três aqui, aqui eu tô, essa do meio e essa aqui eu teria sido um militar que houve, depois eu conto isso com mais detalhes, faz parte do projeto, houve uma situação, e nessa situação eu acabei caindo no crime, e virei, na época, o que tinha, acabei virando pirata, revoltado, porque eu mudei totalmente a vida, né? E eu era revoltado, matava muita gente, fiz muita porcaria, e me meti, naquela época, pela regressão, com magia negra e ocultismo. Depois dessa vida, eu morri com uma espada na nuca, fui alvejado, fui acertado com uma espada na nuca, e por incrível que pareça, eu tenho labirintite em alto grau. Eu tenho uma labirintite grande que me derruba. Não é de família. Ninguém na minha família tem. Nem por parte de pai, nem por parte de mãe, eu tenho. E assim, a outra vida, né, essa vida do meio aqui, eu teria sido piloto de avião em uma das guerras e morri. Eu vejo a morte, eu só vejo dessa vida eu só vejo essa cena. Que eu venho voando com o avião, venho voando baixo, passo por cima de uma ponte, tem um campo e eu vou bater numa casa, na lateral de uma casa. Eu vejo a casa e eu vou bater nela e não esboço reação e ali eu morro, né? Então eu sei que Agora, eu sei, a única coisa que eu sei, eu era alemão, então não sei se foi na Primeira ou na Segunda Guerra. E aí, foi nesse acidente que eu morri. Eu vi eu no sobrado, uma área verde, não tinha árvores ao redor dessa casa, eu bati nessa parede e morri. E aí o que acontece? Quando você faz a regressão, eu já conversei com alguns psicanalistas, e eles falam que você deixa a porta aberta. Essa porta não fecha. Por quê? Porque é o que acontece comigo hoje. Eu não aconselho ninguém a fazer uma regressão, porque você vai ficar com essa porta aberta, você vai querer respostas. E aí, ao longo, eu entendi essa primeira vida, mas eu quero mais informações sobre ela. Eu quero entender a dinâmica da história, eu quero entender tudo o que aconteceu, eu quero entender o porquê que eu fiz determinadas coisas. Aí eu quero entender essa segunda vida do meio, que eu só vi a morte, mas eu quero entender agora, eu quero descobrir se foi a primeira guerra, se foi a segunda, entendeu? Então, nesse projeto, desse livro que eu estou narrando para vocês, que é o primeiro capítulo, esse é o prefácio dele, eu vou começar, e durante isso, eu já estou preparando com uma amiga, nós vamos fazer uma regressão, tá? Ela está participando de cursos, ela está se aprimorando para fazer essa regressão, e essa regressão vai ser filmada, e tudo isso que vai ser apresentado
Lógico, eu sou Santo Tomé, velho. Eu quero entender e eu quero provas. Eu não quero apresentar o negócio só. Ah, é uma regra. Não, não. Eu quero provas. Eu fui buscar realmente o pirata que se falou na primeira regressão, ele existiu. Eu fui achar em 2006, eu fui achar esse cara. Bate as características. Então eu quero mais, eu quero provas. Por quê? Porque regressão é uma coisa pessoal. Tem muita gente que fala, não, isso é o subconsciente que inventa. Acredito. Tem grupos na Europa que fazem a mesma coisa que eu vou fazer aqui, né? Que eu não conheço esse tipo de coisa no Brasil, mas na Europa existe. Eles filmam a regressão, eles pegam o maior número de dados e vão atrás da pessoa na cidade. E olha, isso aí está no YouTube à disposição de quem quiser. É muito interessante mesmo. Então, basicamente é isso. Então eu vou contar isso aí para vocês, vou contar essa história toda, vou mostrar essa regressão mais no final, isso aí é uma coisa mais pro final do livro, vai fazer parte, como fez parte da minha história, vou contar tudo isso aí para vocês, vou chegar e falar assim, olha, passou isso, passou aquilo outro, então tudo isso eu vou contar a passagem do meu avô, vou contar antes, né? Já é o próximo capítulo, da onde eu venho, provavelmente serão 2, contar histórias de família, da minha tataravó que fugiu da Itália, enfim, é uma história meio enrolada que vocês vão ver. Tem histórias infelizmente, minha família tem um histórico pesado, tem história de assassinato no meio, tem um monte de coisa que eu acho que vai ser interessante. Eu acho que vocês vão curtir, tá bom? E quem gostar, espero que fique aí, que acompanhe. Meu livro tá aí. Vou contar também por que eu não tenho família. Tenho, mas não tenho, né? Também vou contar isso. E aí o porquê das coisas. Espero que tudo isso ajude e tudo isso possa ajudar alguém e possa ser interessante. Bom, muito obrigado e até mais.